João Calil com o case Starbucks at Home. Porque transformação digital sim, mas antes, deixa eu tomar um cafezinho, né? Vamos lá, né? Começamos com o café. João, por favor, vem aqui. Obrigado. Obrigado. O palco é seu, João. Obrigado. Fica à vontade. Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Bom, gente, como eles falaram, aqui a gente vai falar de Starbucks, mas não é o Starbucks tradicional da cafeteria que vocês estão acostumados, é o Starbucks at Home. Então, só para começar e dar um contexto para você, o que é esse Starbucks at Home? Então, em 2018, a Nestlé ela comprou os direitos de marca, de venda de todos os produtos da Starbucks at Home. Os produtos da Starbucks at Home são esses produtos que você vai nos Estados Unidos ou agora aqui no Brasil, depois dessa compra, e você pode encontrar em qualquer varejista esses produtos de cápsulas de Dolce Gusto, cápsulas de Nespresso, café torrado e moído, mixes. Então, todos esses produtos que são vendidos fora da cafeteria, também alguns na cafeteria, mas a maioria a gente vende fora. Então, qual que foi o grande desafio dessa compra? Como eles falaram, são duas grandes corporações que se uniram. A força da Nestlé, não só em café, com o Nescafé, mas uma força de distribuição enorme ao redor do mundo. E Starbucks, que a gente sabe que é uma marca muito conceituada em café. Qual que é o grande desafio disso? A marca. Então, a gente tem o direito de venda dos produtos de Starbucks, mas a gente não tem o direito do uso da marca de Starbucks para usar como bem quiser. Então, a gente tem que tomar um super cuidado com essa marca, porque tem todas as cafeterias espalhadas por aí que a gente tem que preservar por isso e preservar pela marca dos nossos produtos também. Então, a gente começou uma expansão com Starbucks lá em 2018, final de 2018, começo de 2019, muito cautelosa e com uma estratégia completamente premium. Então, a gente começou entrando em pequenos varejos, em grandes varejos, que tinham um aspecto muito premium e muito focado na parte de cafés. Então, a gente começou a partir de uma estratégia de círculo concêntricos para garantir uma distribuição bem executada ao longo de todo o Brasil. Começamos ali com o estado de São Paulo e fomos expandidos até chegar em todo o Brasil. A gente chegou ali, vocês podem dar uma olhada, em 4.400 lojas em 2021. Parece muito, porque toda a expansão de Starbucks tem uma grande dificuldade. A gente tinha que ter uma gôndola exclusiva de Starbucks dentro de cada ponto de venda. Não sei se vocês já foram no mercado recentemente e viram isso. Ele tem uma ponta de gôndola exclusiva de Starbucks, onde a gente consegue abastecer esses produtos. Então, é uma execução super premium. 4.400 lojas é super complexo para esse tipo de execução, indo loja a loja e colocando isso loja a loja. Tá? Então, chegamos em 4.400, mas a gente sabe que não é o suficiente. A gente está falando de, no Brasil, mais de 500 mil lojas, mais de 500 mil pontos de vendas. Então, a gente estava ali em 1% dos pontos de vendas que a gente tem no Brasil. Então, realmente, tinha um desafio muito complexo aí de como aumentar essa expansão sem perder esse ar premium da marca, sem garantir, sem jogar em qualquer lugar, sem garantir essa execução perfeita que a gente tem com a nossa marca de Starbucks at Home. Então, esse desafio foi, ok, precisamos aumentar agora a distribuição de forma exponencial para todo o Brasil e para todas as casas. Afinal, é Starbucks at Home. A gente precisa chegar na casa de todo mundo que quiser ter uma experiência de Starbucks dentro da casa deles. E a solução que a gente encontrou para isso foi lançar o primeiro D2C de Starbucks no mundo. Então, até fora do Brasil, a própria marca Starbucks ela tem um aplicativo que você pode comprar seus cafés, mas é o primeiro e-commerce da marca Starbucks no mundo. E o primeiro da marca Starbucks at Home também. Então, a gente conseguiu com isso, obviamente, um alcance nacional. A gente chegava na casa de todo mundo, qualquer um podia comprar. Nós, a Nestlé, já temos centro de distribuição de e-commerce enorme. A gente já consegue atingir todo o Brasil com tempo de entrega super agressivo. Além disso, a gente conseguia, obviamente, garantir a comunicação da marca dentro desse site. Então, a gente fez um site inteiramente branded, com todos os guides da marca Starbucks, garantia de tudo, sem nenhuma comunicação hard sell. Então, você entrava no site, e para quem tiver curiosidade, é starbucksathome.com.br. Você entrava no site e você via esse banner, que provavelmente vocês vão ver hoje ainda, e você entendia ali que era um e-commerce de Starbucks at Home. Né? Chegamos ao Brasil inteiro, conseguimos entregar no Brasil inteiro. E aí pergunta, deu certo? Não deu. Tá? A gente começou a fazer isso e a gente teve um grande problema. A gente acreditou muito no início que a marca Starbucks por si só ia ser capaz de vender esses produtos sem a gente fazer mais nada, coloca a marca, deixa um site bonito e está tudo certo, o consumidor vai se virar para comprar lá dentro, mesmo não parecendo tanto um e-commerce, mesmo sendo uma loja muito branded, parecia quase que um site institucional, você tinha que clicar ali em explore os cafés e descobrir que você conseguia comprar esse café.
Não é algo tão simples para um cara de e-commerce que entra numa Amazon hoje, entra numa B2W, numa Panvel, que a gente vai ver aí, e tem lá, está claro para você que aquilo é um e-commerce, que você pode pedir e receber na sua casa. Então, a gente começou a fazer alguns ajustes, porque os primeiros resultados foram bem abaixo dos esperados. A gente tinha uma taxa de conversão mínima no e-commerce que a gente queria garantir durante o lançamento de 0,5%. E a gente não conseguiu, a gente chegava em 0,2%, 0,3%. Então, foi realmente bem abaixo. A gente tentava otimizar tráfego, não funcionava. A gente jogava mais gente para o site, tentava jogar menos gente mais qualificada, não funcionava. Não funcionava de forma alguma. A gente usava nossas bases de outras marcas de cafés que a gente tem para tentar ativar esse consumidor através de mídia, através de CRM, e também não funcionava. Então, o que a gente entendeu é que a gente precisava falar com esse consumidor e entender o que estava acontecendo. E quando a gente falava com ele, o primeiro ponto que vinha é: eu não entendo o que são e-commerce. O consumidor entrava ali, ele não sabia que aquilo era uma loja online. A gente começou a receber contato de: o atendimento na cafeteria não foi como eu esperava. A cafeteria da Oscar Freire está aberta. E aí a gente teve que lidar com isso. E a gente sabia que, de certa forma, era culpa nossa. Porque a gente não estava sendo muito claro com ele. A gente tentou otimizar tanto para uma visão de marca que não estava tão claro para ele qual que era o objetivo daquele site. Então, a gente começou a fazer algumas mudanças bem simples de bate-pronto para começar a endereçar esse ponto do consumidor. E aqui é um ponto importante. São atividades extremamente técnicas e táticas, mas que não podem ser ignoradas de forma alguma. Então, a gente começou da primeira coisa: quando você entrava no nosso site, você não via os produtos na homepage, você não via eles para comprar, você só via aquele banner bonito, maravilhoso, de explore os cafés, mas você não sabia que tinha para comprar. Então, ok, primeira coisa, um scroll, primeiro scroll, metade do scroll que você desse, dependendo do dispositivo que você usava, você já via todos os produtos ali dentro, com o botão de adicionar. O botão de adicionar, intuitivamente, o consumidor já entendia: ok, aqui eu posso fazer alguma coisa com esses produtos, talvez eu consiga comprar e levar para minha casa. Outra coisa, quando a gente impactava um consumidor com mídia, ele caía no nosso site, numa página de sabores, que tinha uma super explicação maravilhosa sobre a torra do café, que contava a história de Starbucks inicialmente. Ok, mas não era o que a gente queria naquele momento, a gente queria vender café. Então, a gente colocou uma ancoragem super simples: quando o consumidor entrava naquela página, através de mídia, ele automaticamente scrollava para baixo e o consumidor conseguia ver esse produto que vocês estão vendo. Então, ele conseguia entender que, ok, aqui tem um produto para adicionar no meu carrinho. Tá? Essas mudanças, num curto prazo, a gente conseguiu, de uma semana para outra, depois dessas implementações, quase que triplicar, mais que triplicar, a nossa taxa de conversão no site, mantendo a mesma taxa de tráfego que a gente levava para lá. Então, continuamos levando o mesmo número de pessoas, não é que a gente abandonou o site e a taxa de conversão aumentou, e a taxa de conversão começou a aumentar. E aí que a gente entendeu, a gente falou: ok, precisamos fazer mais coisas como essa para aumentar a nossa taxa de conversão. Aqui a gente já tinha chegado no 0,5%, mas a gente tem outros benchmarks na casa, a gente trabalha com Dolce Gusto, a gente trabalha com Nespresso, onde uma compra por recorrência como essa, a gente tem uma taxa de conversão acima de 5%. Porque o consumidor volta sempre para comprar, ele já sabe o que esperar lá. É diferente de uma Amazon, de uma Americanas, onde às vezes ele vai explorar um monte de produtos. É café, ele já sabe, ele está entrando lá para comprar, ele não está entrando lá para ficar explorando se existe outro tipo de produto além de café. Tá? Então, a gente começou ali na frente, não está passando, pronto, a entender e falar proativamente com os consumidores para entender o que eles estavam buscando ali, o que eles queriam da nossa marca. E aí a gente acabou, na hora de ler os comentários, fazer um social listening, perguntar através do CRM, entender o que esse consumidor queria, a gente foi entender. Cara, estava na nossa cara, era tão óbvio. Né? Aquele momento que você olha e fala: a gente é burro. Porque você olha, o que o cara quer quando ele vai numa cafeteria Starbucks? Ele quer buscar um expresso? Ele não está buscando um café expresso. Na pior das hipóteses, ele está buscando um café americano. Mas, em grande parte, acho que vocês forem aqui, a gente viu a fila da cafeteria aqui, para pegar o latte macchiato, para pegar o caramel latte macchiato, estava uma fila. Para pegar o café preto, estava tranquilo. E é isso que o consumidor quer. Ele quer uma coisa indulgente, ele quer um momento de Starbucks dele é indulgente. Ele quer chantilly em cima, quer caramelo, leite, tudo que ele tem direito. E a gente não dava isso de cara para o consumidor. Porque, obviamente, o produto que você faz na sua casa, por mais que ele seja um produto de Dolce Gusto, ele é de caramelo, ele tem o leite, o consumidor gosta de incrementar, ele quer a experiência de Starbucks at home, trazer a cafeteria de Starbucks para a casa dele. E uma coisa que eu nunca imaginava e que eu duvidaria a minha vida inteira até ter feito isso, é que implementar uma página de receitas foi capaz de aumentar a qualidade do nosso tráfego no e-commerce. Porque o consumidor ele queria entender como fazer aquela bebida dele em casa. Não só comprar o café,
mas trazer aquela experiência para dentro da casa dele. Então, a gente lançou uma página de receita, que eu convido vocês a visitar, é super dinâmica, e a gente está atualizando ela todos os meses. Então, você entra lá, você tem todo, acho que passou aqui, toda a parte de como preparar a sua bebida, você pode navegar, escolher qual bebida que você quer. Tem bebidas, por exemplo, o Frappuccino, que é a bebida mais pedida dentro da cafeteria, e você consegue fazer essa bebida dentro da sua casa com os produtos que você compra dentro do nosso e-commerce. Tá? Então, isso realmente foi um grande milestone para a gente, foi uma mudança bem grande aí no nosso e-commerce, que ajudou bastante. Outra coisa, acho que aqui, os primeiros minutos aqui, até quando eu cheguei, estava explicando para eles o que é Starbucks at Home, né? Estava falando, puta, mas é Nestlé, é Starbucks, o que é? Não estou entendendo, aqui é a minha cafeteria, aqui eu reclamo da cafeteria, não reclamo o horário que abre, que eles perguntavam o tempo todo. A gente precisava explicar isso não estava explicado. Você entrava, tinha um banner, explore seus produtos, falava um pouquinho da torra, e está tudo certo. E o consumidor não entendia nada. Então, a gente começou a colocar artigos e textos ali, o mais condensados possíveis e mais dinâmicos possível para você consumir essa leitura, que explicasse um pouco, e explicam ainda hoje, sobre toda essa história de Starbucks e Nestlé e toda a história da marca Starbucks. Porque a gente tem que pensar, acho que todos aqui, grande parte deve concordar, Starbucks por si só não é só um café, é um estilo de vida. As pessoas vão para a cafeteria para trabalhar da cafeteria. A gente vê isso muito em filme. Eles colocam isso no filme para passar uma mensagem de um estilo de vida. Então, as pessoas realmente buscam por isso. Então, elas querem entender sobre a marca. A gente tem um café que é o Pike Place, que é da região de Pike Place, que é onde nasceu a cafeteria Starbucks. E as pessoas começaram a consumir um pouco mais disso. Obviamente, não era o maior driver de compra, mas você começa a trazer um conteúdo para uma pessoa que está buscando isso e que logo depois ela acaba virando um comprador do seu e-commerce. E, por fim, a gente conseguiu trazer um pouquinho mais do portfólio. E aqui um grande problema, que é o que eu falei já para vocês. O consumidor, ele não está buscando somente o café preto, mas quando ele busca o café preto, ele está buscando uma experiência além do café tradicional, torrado e moído, que ele compra no mercado das marcas mais mainstreams. Ele está comprando Starbucks, ele está comprando uma super marca, ele está comprando um estilo de vida, e ele gosta de ver isso na casa dele, ele gosta de repassar isso na casa dele. Consumidor de Starbucks, quem consome aqui, provavelmente é uma pessoa um pouco mais chata na mesa, depois do jantar, de falar, depois do almoço, de falar do café. É uma pessoa que fala que gosta do café mais forte, da torra clara, torra escura e etc. Então, é um consumidor... Ops, passou sozinho. É um consumidor que gosta de saber mais. A gente colocou aqui, eu não sei se deu para vocês verem, um Roast Spectrum, que a gente chama, nome chique, mas nada mais é do que um slider com torras, onde você vai migrando pelas torras dos produtos, das torras dentro do site, então da mais clara à mais escura, e ele vai te sugerindo qual que é o produto dentro dessa torra, de todo o nosso leque de produtos, desde torrado e moído, desde os Dolce Gustos, Nespressos e até os mixes. E conta um pouquinho mais sobre essa torra e qual que é o paladar que você vai ter quando você comprar esse tipo de café. Então, tudo isso ajudava e trazia uma venda mais assistida para o nosso consumidor. O consumidor, de novo, é um estilo de vida, ele não quer só fazer uma coisa transacional com o Starbucks. A gente precisa dessas informações para ele. A gente precisa ajudar ele nesse momento de decisão de compra. E aí vocês já estão vendo aqui o que isso gerou para a gente. A gente está no mês 5 depois do lançamento. Como eu falei, no começo o e-commerce não foi nem perto do que a gente esperava. Deu aquele desespero nos primeiro mês, segundo mês, deu um desespero ali do que a gente vai fazer depois de vender tanto que esse e-commerce era importante e que a gente ia alcançar o Brasil inteiro com isso. E hoje a gente está com uma taxa de 3,4% no nosso e-commerce, uma taxa de conversão, aumentando o tráfego gradativamente para conseguir trazer mais e mais vendas. O e-commerce já se torna relevante dentro da nossa empresa, então a gente já está aí com duplo dígito de representatividade dentro das vendas de Starbucks só através do e-commerce. Então, realmente é um número bem expressivo para a gente, com 5 meses de operação, atingir esses resultados. E a gente teve um aumento na taxa de navegação, no tempo de navegação do site, de 3 vezes versus o mês do lançamento. E o que é isso? Isso é resultado de tudo que a gente veio colocando ao longo desse tempo. E a gente segue colocando. A gente tem um time de POs, muito bem liderado, junto com a WebJump, que é a nossa agência de desenvolvimento, que eles fazem todo esse trabalho de ficar entendendo o tempo todo o que o consumidor está buscando, o que a gente pode fazer de melhoria e trazer para cá. E, de novo, não é um trabalho sexy, muitas vezes. As pessoas, precisamos de uma reunião estratégica. Não precisamos de uma reunião estratégica, a gente precisa de uma reunião técnica para descobrir o que o consumidor quer e colocar no site. Tão simples quanto.
Não precisa ficar enrolando muito e pensando num plano estratégico para a marca Starbucks. A marca Starbucks é a marca Starbucks, ela tem força, a gente sabe da força que ela tem. A gente só não soube aproveitar ela no começo. E hoje a gente está aprendendo a aproveitar ela cada vez mais. Então, esses resultados foram muito importantes e a gente vem crescendo todos os meses com isso. E aí, só para finalizar, 3 pontos aqui bem importantes que a gente considera, e vou repetir, né? Primeiro, considere todas as ações quando você tiver um e-commerce. A gente fala isso muito aqui no meu time, que a gente fala qualquer coisa, por mais besta que ela pareça, às vezes vai impactar um consumidor, que sou eu. Eu sou um consumidor super crítico. Me deu problema no meu pedido, eu fico maluco, eu saio reclamando. Se eu entro no site e não consigo entender, saio reclamando também, encho o saco de todo mundo. Então, qualquer pequena mudança que você vê no e-commerce, faça ela, não precisa fazer uma grande mudança. Cada pequena mudança, o e-commerce é isso, cada pequena mudança vai fazendo com que o seu e-commerce se torne maior e maior. Quando você for olhar o total de reclamações e de comentários, de sugestões que você tem do seu e-commerce, não vai ter uma única. Vão ter dezenas, obviamente você pode dar maior para menor, e muitas vezes elas são táticas, elas são técnicas. Você tem que melhorar a navegabilidade, você tem que dar um pouquinho mais de conteúdo para aquele consumidor, e vai testando. É bom disso, a gente pode testar o tempo todo. O segundo ponto é ouvir os consumidores, que eu acho que aqui é o maior erro de todos os e-commerce, inclusive o nosso com o Dolce Gusto, quando começamos. Achar que a parte de atendimento é uma parte terciária do processo, uma parte pouco importante. E, na verdade, hoje a gente já mudou um pouco a nossa mentalidade e a gente acha a parte mais importante de todas. O momento que o consumidor está entrando em contato com você é a maior oportunidade que você tem. Maior oportunidade. Seja dele reclamar, seja ele dar uma sugestão, é o melhor momento que você tem para encantar aquele cara e para extrair dele tudo o que você quer para a sua marca. Então, pergunta para ele o que ele quer. Ouve o que ele quer. Se ele ligou, se um consumidor ligou para dar uma sugestão para o site, cara, imagina o quanto essa sugestão é importante, porque para ele perder o tempo dele. Quem aqui sairia daqui e falaria, vou ligar lá no site de Dolce Gusto porque eu não gostei, vou ligar no site de Starbucks porque eu acho que eles poderiam colocar um pouquinho de receita para me ajudar a fazer na minha casa. Quase ninguém. Então, quando isso acontece, dê valor a isso, ouça o consumidor e coloque isso no seu site, vá testando, que seja de forma gradual, que seja em pequenas doses, começa com uma ação de CRM para ver se é bem recebida e depois você amplifica isso para o site. Então, isso é muito importante. E 3, que envolve tudo isso, obviamente, não pare nunca de evoluir. Porque no final do dia, essas coisas elas não saíram juntas, vocês viram a evolução mês a mês. Elas foram saindo aos poucos. E isso é base para a gente gerar conversa com o consumidor em mídia, em CRM, o tempo todo. Eu não estou lançando um produto novo todo mês, mas se eu estou lançando uma parte nova no meu site todos os meses, uma feature nova, para ele poder explorar os níveis de torra, para ele poder fazer as receitas, para ele ler um artigo sobre a marca Starbucks, para ele saber a origem daquele café que ele está tomando, isso é conteúdo para eu mandar para esse consumidor e trazer ele pelo site. E aí, depois disso, pode ser que ele compre, pode ser que ele não. Mas essa é a forma que a gente encontrou de trazer um site que não é hard sell, um site que não é um site focado em ofertas, vamos dizer assim, diferente de muitos outros sites que a gente tem na casa e que existem no mercado, a grande maioria, mas de trazer esse site para uma questão mais de curadoria, de ajudar esse consumidor no momento da compra e de trazer mais experiência para ele também durante essa compra. A gente tem um pipeline cheio de coisas para trazer, assinaturas, esse tipo de coisa, mas a gente vai lançando aos poucos agora e aprendendo junto com o consumidor. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Kalil, incrível, incrível a apresentação. O bom é que a gente tem um tempinho para perguntas. Senta aí. Sento. Boa. E eu vou dizer já, logo de cara, sabe esse chato do café que o Kalil falou É você. na hora de jantar? Sou eu. Eu sou o chato do café que fica lá mudando cada grama a mais na hora de fazer expresso e tal. E eu gosto muito de café, eu sou um apaixonado pela marca também. Obrigado por tudo isso que você falou. E eu vou dizer, a dica aqui para vocês, hein? Quando você chegar na empresa e seu chefe falar, putz, a taxa de conversão está baixa, você fala, a taxa de conversão da Starbucks também era meio, quando ela começou. Menos de meio. Menos de Menos meio. de meio. Só não mostra o slide final, que está em 13,5, que você vai se complicar, tá? Mas eu quero fazer esse gancho. A gente já subiu um monte de operação de e-commerce na vida. Não teve nenhuma vez que eu subi o e-commerce e estava vendendo bastante, vendendo super bem, atingindo as expectativas. Isso nunca me aconteceu. Sempre tem oportunidade, sempre o consumidor tem que entender o que você está querendo falar para ele, né? Então, eu acho que é um grande ensinamento hoje que a gente traz daqui. Só que eu vou dizer, sair do meio para 3,5 em 5 meses, 5 meses.
Foi uma coisa incrível. E esse eu acho que é um gancho para a gente puxar um pouco isso. Não tem bala de prata, né? Não é uma coisa só que você vai fazer que vai resolver a vida do seu cliente. Não tem. E eu te falo, a gente foi de certa forma frustrante, porque a gente tem o e-commerce de Dolce Gusto em casa também, de Nespresso. E acho que aí o ego fala mais alto, né? No começo você fala, eu sei como fazer, né? A gente sabe a receita do bolo. E não sabe. A hora que começa, você acha que você tem a bala de prata e não tem a bala de prata. Então, é ir aprendendo com o consumidor. É realmente isso. E é ouvindo feedback, reclamação, entendendo o tempo de navegação numa página, que você esperava que essa página ia bombar e não está bombando. Então, realmente é aprendendo cada loja com o seu foco, né? Seja um foco tanto mais de marca quanto um pouco mais promocional, quanto de nichos, né? de meios que você está trabalhando dentro do e-commerce. E acho que esse foi o maior aprendizado, entender que a gente tinha que mudar completamente um foco de Dolce Gusto, onde você não vai encontrar um roast spectrum, você não vai encontrar uma parte de receitas super completa para fazer na sua casa, mas você vai comprar ofertas e SKUs exclusivos. E em Starbucks você vai encontrar essa experiência de compra. Então foi mudando com o tempo. E de verdade, a gente tem isso aqui, gente, o PowerPoint, ele é maravilhoso. A gente tem muitas coisas ainda para melhorar. Então a gente ainda continua e vai continuar sempre. Vai me dar medo o dia que a gente não receber reclamação, contato de consumidor, sugestão. Na verdade, essa é a maior fonte que a gente tem. Então é nisso que a gente está se baseando, ouvir o consumidor. Ele sabe mais que a gente. Essa é a regra que a gente tem. Boa. Ouvindo, o que passa para mim, Calil, é muita humildade, né? A gente tem que encarar o nosso trabalho com humildade e saber ouvir o cliente, né? Saber perguntar as perguntas certas. Também não é com um e-mail lá falando, você gostou, você indicaria para um amigo. Não é isso que vai te dar o insight para a mudança que você tem que fazer no site de você, né? É o mais duro, né? A gente manda um NPS para os consumidores e junto com o NPS vai um campo em branco. A gente não manda uma pergunta do tipo, e aí, você gostou? É um campo em branco, escreve o que você quiser. Minha mãe agradece às vezes, né? Que ela é bem xingada ali. Mas paciência, vem de tudo que você pode imaginar, vem todas as coisas que você pode imaginar ali dentro. E é ali que é o foco, né? A gente tem uma pessoa no time que fica só olhando isso, olhando todas as reclamações do consumidor, todas as sugestões deles ali. É um campo aberto, não adianta você virar para o consumidor e você fingir que você sabe, ou achar que você sabe, e falar, o que você achou da nossa página de produto? O cara estava nem aí para a página de produto de Starbucks. Ele nem entendia que era uma página de produto, então não tinha que você perguntar o que ele achou. Então, manda para ele e fala, cara, navega aí, o que você acha? Né? E, às vezes, tão humilde quanto você entregar para sua mãe, para sua irmã, para sua avó, e falar, entra aí, o que você acha? Né? Para a avó, provavelmente ela vai falar, é horrível, não dá para não entender nada. E é bom, é um feedback positivo, né? Você vai ajustando em cima disso. Deixa eu trazer uma pergunta sobre complexidade, né? A gente tem muita gente aqui te assistindo, João, e tu não trabalha com uma marca complexa, tu trabalha com duas marcas complexas. Como é que funciona esse fluxo de aprovação entre Starbucks e Nestlé? Como que funciona esse jogo? Ele é um fluxo que vem evoluindo bastante com o tempo, e eu acho que vem através disso, né? A gente fala que a gente está conquistando o coraçãozinho, porque é um fluxo de Nestlé Brasil, de Nestlé Global, de Starbucks lá fora, mas é um fluxo que hoje funciona muito bem. A gente tem um trabalho muito grande de aprovação, então a gente tenta sempre ser bem ágil nas coisas que a gente faz para prover mockups, para prover ideia, vai ficar mais ou menos assim. E o lado bom todo esse time global, eles garantem toda essa parte de marca para a gente. Então, às vezes, se a gente vem querendo fazer algo muito maníaco ali, eles conseguem dar um tapa e falar, não, a marca se comunica assim. Então, obviamente, ele demanda muito mais do que se você tiver um e-commerce local e não tiver que aprovar nada com ninguém, o e-commerce é seu, você faz o que você quiser. É uma complexidade, é um trabalho que exige uma certa cadência de você sempre fazer todo o processo, seguir todo o processo, não é tão ágil quanto um processo normal, mas acho que, olhando o copo meio cheio, você tem sempre outras pessoas para te garantirem que aquela experiência vai acontecer como ela deve, que a marca Starbucks está bem refletida ali, que é isso que a gente não pode perder. Se a gente não é hard sell, a gente tem que ser a marca, e tem que ser muito bem a marca, tem que passar esse lifestyle ali dentro. Tornando um pouco mais complexo esse desafio, a gente sabe que hoje um dos maiores temas que é tratado no mundo do e-commerce é a questão de venda também por marketplace. Como é que vocês organizam isso internamente? É a área de e-commerce também responsável pelo marketplace? É a nossa área também. E como é que vocês ponderam essas estratégias? A gente entende que existe uma cultura há
4 anos atrás na empresa de que, nem na empresa, na nossa área, de que o marketplace seria algo que canibalizaria o nosso e-commerce. Eu vejo diferente, eu acho que o marketplace é mais um canal de disponibilidade do produto. Então, hoje, a gente trata da mesma forma, a gente tem uma estratégia específica para marketplace, tanto comercial, de quais são os preços. Para Starbucks é um preço flat que a gente trabalha, tanto no site quanto no marketplace. Mas a gente tem uma estratégia de abertura para todos os marketplaces, a gente já está em todos os grandes marketplaces do Brasil, focando em disponibilidade de produto. Porque o produto tem que estar lá. O consumidor, não necessariamente ele precisa vir no meu e-commerce. Eu quero que o cara tenha a experiência de Starbucks at Home. O meu e-commerce vai colaborar para ele. Se ele comprar no marketplace e vir no meu site só para consumir receita, saber um pouquinho mais do café, está tudo bem. É um negócio como um todo. A gente não está olhando só um único canal, que é o D2C. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu acho que a gente desperdiça milhões, até no nosso caso, a gente desperdiça bilhões de reais concentrando mídia em 2 canais, que é Google e Facebook. Vocês são dependentes de Google e Facebook, ou a marca mais valiosa de cafés do mundo, que é a Starbucks, e a maior empresa de alimentos, a Nestlé, ela consegue não depender disso? Para Starbucks, com certeza não. A gente tem ainda, a gente vai começar agora forte nossa parte de CRM, mas a gente trabalha com muito afiliados, tanto em Starbucks quanto em Dolce Gusto, e diversos outros canais. O nosso desafio, sempre a gente fala com o nosso time de mídia, é como depender cada vez menos desses players. Porque, obviamente, a gente tem uma boa parcela de investimento nesses players, não vou mentir, mas como depender menos de um único player, seja ele o Google, seja o Facebook, não importa, não é nada contra qualquer um deles. Mas a gente tem que tentar depender menos de um único player no mercado. Então, sempre esparramar mais e alcançar mais pessoas, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, não é mais só o Facebook e o YouTube que você vai ter. Então, você tem milhares de outras plataformas, outros canais para alcançar, e a gente vem fazendo esse trabalho com afiliados, com veículos de mídia programática, para tentar alcançar outros consumidores. Perfeito, perfeito. Isso eu acho que é uma coisa que vai mudar, né? O futuro não dá para crescer 30% o custo de mídia para cada page view todo ano, né? Isso tem que mudar. 35% o aumento do custo por clique e 2% o aumento do número de cliques. Esses dados estão no relatório para investidores da Alphabet, que é a dona do Google. Então, assim, eu tenho uma posição aqui, João, que eu acho que é inacreditável que a nossa indústria toda trabalhe para que 2 empresas lucrem, né? E é o nosso trabalho fazer isso. Eu acho que quando vocês compram a marca mais valiosa de cafés do mundo para distribuir, é corromper essa barreira, né? E aí eu quero fazer mais uma pergunta sobre essa correlação de vocês com novos canais de venda. As pessoas confundem, a gente falou no início, a relação da cafeteria com a relação da marca. Como é que funciona hoje? O café que eu compro para levar para casa numa cafeteria da Starbucks é de vocês? O café ele é nosso, a gente que tem esse café produzido dentro do nosso acordo, mas o café que você compra no mercado, toda a parte que você comprar fora da cafeteria, sempre vai ser nossa. E a cafeteria não tem nada a ver com a Nestlé em si. A cafeteria, todo o processo da cafeteria, toda a organização, todo o ways of working deles, a gente não tem nem opinião ali dentro. Então, é uma outra empresa que toca, é o direito de venda dentro do retail, seja ele para vender para alguém que vai vender dentro de uma loja, seja ele dentro de um D2C ou de um marketplace, ou no retail, no varejo. Maravilha. Interessante. Vocês viram o nível de complexidade, né? Isso quase todas as marcas muito grandes e que se espalham por muitos lugares têm esse desafio, né? Como que você pode pensar omnichannel, como que você pode respeitar todos os pontos de contato quando você tem a cafeteria, o supermercado, o e-commerce da cafeteria, quer dizer, o site institucional da cafeteria, o seu e-commerce, as outras marcas que você também entrega e que estão também embaixo do mesmo guarda-chuva. Eu imagino que deva ser bem complexo isso para explicar para as pessoas, né? Porque você tem Starbucks cafeteria, você tem o Starbucks at Home, dentro do Starbucks at Home você tem Nespresso e Dolce Gusto. Já era, aí né, você já perdeu o consumidor. Então, acho que esse foi um outro erro que a gente fez no começo. Não entender que para a gente era claro, porque a gente estava no dia a dia, mas para o consumidor, Starbucks, Dolce Gusto, né, que não é no site da cafeteria, é num outro site, eu não compro a cápsula de Dolce Gusto dentro da cafeteria. Como que é isso? Eu acho que esse que é o trabalho que a gente tem, e a gente ainda tem muita coisa para fazer,
de deixar isso cada vez mais claro para o consumidor. Provavelmente foi esse o pulo do gato para crescer. O primeiro crescimento de conversão deve ter sido aí, né? Total. Porque o começar a cliente explicar. chega lá como Starbucks, tá bom, mas o que eu vou comprar? É pó, é grão, é cápsula de frappuccino. Dolce Gusto, é cápsula de Nespresso, o que é, né? O que é? O consumidor ele achava que inicialmente ele podia entrar no e-commerce e pedir um frappuccino para casa dele Exato. e que ia chegar lá. E não... Aliás, boa dica, né? Por que não Errado não tá, né? plugar? Exatamente, esse Dá está pra anotado, fazer. é um desejo. João, deixa eu te fazer uma pergunta. A disponibilidade hoje é total. Vários canais diferentes estão vendendo café de vocês. Eu poderia comprar numa farmácia, por exemplo? Total, você pode comprar no nosso e-commerce, você pode comprar em qualquer loja do retail, inclusive você pode comprar numa farmácia, inclusive na Panvel, Bom, que vai vir então falar aí. eu vou agradecer a dica. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por Obrigado, abrir o gente. nosso fórum. E agora vamos falar sobre um dos canais de vocês. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!